Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva nesse canal, vá lá no meu Twitter, no meu Instagram, onde o diálogo acontece. E hoje a gente tem aquele momento mais gostoso, porque você gosta de música, eu gosto de ensino, a gente entrelaça essas duas coisas, pega um conceito teológico de uma música, esmiuça ali, porque às vezes aquilo que a gente acha que a gente já entendeu tudo tem algo muito mais profundo para a gente compreender. E hoje, debaixo dessa lupa, as cadeias quebrar, isso mesmo, tem muito mais aí do que você imagina, então entenda o que você canta. Priscila Alcântara, Kemuel, quebrando tudo, quebrando as cadeias, a gente vai falar disso, mas não sem antes você dar uma passadinha aqui na descrição desse vídeo, onde tem um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. É um curso feito com bastante carinho para você que está dando os primeiros passos na teologia, nos estudos bíblicos, eu tenho certeza que você vai gostar muito, então dá uma clicada no link para você conhecer mais detalhes sobre esse curso, tá certo? Agora vamos falar de cadeias quebrar, quebrando as cadeias, porque a gente toma isso como algo que a gente já conhece, a gente já sabe as coisas das quais a gente teve que ser liberto, não é verdade? Mas assim, tem alguma coisa que a gente pode aprofundar e lançar mão do texto bíblico e aprofundar biblicamente essa história toda para deixar a música com muito mais sentido e fazer com que a nossa história ressoe com a história da Bíblia. Muitas vezes, quando a gente fala da libertação que a cruz traz, a gente traz uma linguagem muito abstrata para o cenário, muito abstrata para o jogo. Desde o começo, quando a gente é criança, eu não sei se você teve essa oportunidade, mas eu cresci em ambiente evangélico. Quando eu era criança, quando se falava da libertação que a cruz trazia, a gente falava sobre deixar o coração limpinho. Jesus lavou meu coração. Poxa vida, que coisa mais abstrata é essa, que é deixar o coração limpinho, né? Um negócio, assim, bem distante dos eventos concretos e da concretude do pecado do qual a gente foi liberto, que hoje, adulto, eu tenho muito mais condição de lidar com isso. É claro que com a criança a gente usa um tipo de linguagem que ela seja capaz de, com o repertório dela, entender e fazer sentido, mas quando a gente cresce, essas coisas precisam mudar. Nada de errado com fazer isso com criança. Quando cresce, a gente precisa ter uma visão um pouco mais madura. E muitas vezes a gente cresce e a gente continua enxergando o pecado como algo muito abstrato, muito distante da realidade, muito difícil de ser nomeado, né? Quando, na verdade, a gente fala de cadeias sendo quebradas, e a gente está falando de eventos na história de Israel, quando a gente fala biblicamente, que são extremamente concretos. Existem abstrações, mas que partem de eventos extremamente concretos. A ideia de cativeiro e ser libertado e cadeias, na verdade correntes, né? Quando a gente fala de cadeias sendo quebradas na revista atualizada, a gente está na Almeida Revista Atualizada, nessa tradução, o que a gente está querendo dizer aí é de correntes sendo quebradas, algemas sendo quebradas. Israel, o povo de Israel foi vítima de prisões, cadeias e correntes na sua história, concretamente, na realidade, historicamente acontecendo, em pelo menos dois grandes eventos, outros eventos menores, mas pelo menos dois grandes eventos. A gente fala do Êxodo, quando o povo era escravo no Egito, o povo hebreu era escravo no Egito, e foi liberto das suas correntes e cadeias, para então sair na sua jornada pelo deserto até Canaã, né? Então a gente está falando aí da Torá, do Pentateuco, um evento que é rotineiramente lembrado, recontado, relembrado diversas vezes no texto bíblico, porque é um dos grandes eventos, se não o grande evento libertador do Deus de Israel, no qual ele se revela ao seu povo e a Moisés como o grande eu sou, né? Então quando a gente fala do Êxodo, do livro de Êxodo, nós temos aí um evento bastante concreto no qual existe uma libertação do jugo da escravidão, que depois pode ser referido metaforicamente, algumas vezes isso acontece. E nós temos outro grande evento, do qual a gente vai falar um pouco mais, que é o evento do exílio e o retorno do exílio. Então nós temos, muito depois da história do Êxodo, dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, o reino do norte e o reino do sul. O reino de Israel ele cai primeiro na mão dos assírios, né? E depois
o reino do sul ele cai na mão dos babilônicos. E o povo da Babilônia leva as elites do povo de Judá, que é o povo do sul, onde estava Jerusalém, ele leva as elites desse povo cativa, presa para a Babilônia. E eles amargam ali um período de exílio. Esse período de exílio, ele depois termina numa história, inclusive, que a gente conhece bem, porque os persas dominam a Babilônia e os persas permitem que os hebreus, os judeus de Judá, voltem para Jerusalém, reconstruam o templo, reconstruam a muralha, sob permissão e supervisão dos persas. Nós conhecemos bem essa história lá em Esdras e Neemias, os livros de Esdras e Neemias a gente conhece bem. Esses dois eventos de cativeiro, seja o exílio, seja o êxodo, são exaustivamente narrados, eles são concretos, e no caso do exílio, é um evento que guarda bastante relação com o pecado. Veja o que diz o Salmo 107 sobre isso. Vou ler a partir do versículo 10, porque é um salmo muito bonito, por sinal, e ele enriquece a nossa visão a respeito do que é essa cadeia que se quebra e que Deus quebra. Olha só. Os que se assentavam nas trevas, na sombra da morte, oprimidos e acorrentados, por se terem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, submetidos a trabalho forçado, tropeçaram e ninguém os ajudou. Em sua angústia clamaram ao Senhor e ele o livrou das suas aflições, tirou-os das trevas, da sombra da morte e quebrou as suas cadeias. E aí a gente está vendo o pessoal que, por causa do seu pecado, foi levado em condição de escravidão, sob o império das trevas, sob o domínio do mal, acorrentados. Debaixo dessas condições, o Senhor os encontra no meio da sua angústia e quebra as suas cadeias. Cadeias literais, correntes literais do período do exílio, no qual o povo se encontrava no cativeiro, preso e escravizado. A gente está falando aqui literalmente de cadeias que são quebradas pelo Senhor, quebradas por Deus. Claro, isso pode ser... Existem referências a cadeias como essa no Antigo Testamento que são usadas de maneira metafórica também, que não são assim tão literais. Eu vou ler também, porque também é muito bonito. Segundo de Samuel 22, Davi utiliza essas cadeias, ele fala dessas cadeias de maneira mais poética, né? Ele fala o seguinte, no capítulo 22 do livro de 2 Samuel: porque as ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou, das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador, dele saíram carvões em chama. O poder e o domínio libertador de Deus sobre toda a sua criação, quando Davi também está literalmente sob perseguição e sob a perseguição de Saul. Quando a gente olha essa libertação que o Senhor dá a Davi sob perseguição de Saul, ou a Israel, no caso, especificamente as tribos de Judá, Benjamim e Levi, cativas na Babilônia, esses eventos concretos nos levam a pensar, e me levam a pensar, de que existe muita concretude na libertação do pecado que Deus promove a mim e a você. Por quê? O pecado que levou o povo de Judá a ser levado para o cativeiro na Babilônia era muito concreto. Eles literalmente, concretamente, escolheram adorar ídolos
outros deuses, eles concretamente desobedeceram a lei. Se a gente ler Jeremias 34, descumpriram a sua própria palavra, isso tudo é concreto. Eles perseguiram os pobres, não executaram o ano do jubileu. Todo o pecado que levou a Judá a ser levado cativeiro na Babilônia foi pecado concreto. Gente de verdade que sofreu, gente de verdade que praticou o pecado, gente de verdade que foi prejudicada por causa do pecado, que sofreu por causa do pecado, gente de verdade que fez coisa errada de verdade. Da mesma maneira, Saul, quando perseguia Davi, era perseguição de verdade que queria provocar morte de verdade, concretamente. Eu, quando sou liberto do pecado, eu sou liberto das coisas que eu fiz de errado, que prejudicaram pessoas reais, que trouxeram sofrimento verdadeiro para pessoas de verdade, muitas vezes pessoas que são próximas da gente, que a gente mais ama de verdade. Meus pais, minha esposa, gente de verdade que o meu pecado prejudica concretamente. É da escravidão, dessas coisas concretas que nós somos libertados. As cadeias que se quebram e as correntes que se quebram, é essa escravidão verdadeira que, embora não tenham correntes literais que estejam em volta dos meus pulsos e algemas que eu esteja literalmente quebrando, Deus, ele quebra cadeias e correntes de pecados que são verdadeiros e observáveis na minha história e na sua história também. E ao lembrar que o meu pecado ele aconteceu de verdade, ele não é uma abstração. Eu menti de verdade, eu usei palavras ofensivas de verdade, eu enganei de verdade, eu fui idólatra de verdade e tudo isso aconteceu de fato. Eu olho para o meu passado, é ao olhar para o tamanho do meu pecado e o quanto eu estive distante de Deus e o quão distante o pecado me faz de Deus, que eu percebo o quão grande que é o amor de Deus a ponto de olhar para toda essa podridão, essa imundície que eu fui capaz de cometer e perceber. Apesar de tudo isso, ele me ama. Quão grande é o amor de alguém que ama apesar de tudo isso? Quão grande é o amor de alguém que ama apesar de tudo isso que eu fiz concretamente, que eu sou capaz de dar nome e que eu, lamentavelmente, me lembro, mas está esquecido e apagado pelo sangue de Jesus. Sangue que não é abstrato, é concreto. Sangue que foi vertido de verdade. Por causa do meu erro e do meu pecado de verdade, por causa do seu erro e do seu pecado de verdade. A coroa de espinhos não era abstrata, ela literalmente perfurou a testa de Jesus e os chicotes e as cusparadas mancharam o seu rosto e arrancaram carne das suas costas de verdade. As costas de Jesus eram de carne e a dor foi literal. E a cruz e os cravos atravessaram as mãos e as pernas de Jesus de verdade. E o madeiro no qual ele foi pregado, e está escrito que maldito é aquele que está pendurado no madeiro, esse madeiro era o madeiro concreto que ele teve que carregar de verdade. E o suor que caiu do seu rosto, enquanto ele carregava isso no Calvário, em direção à sua própria morte, era uma morte verdadeira e tudo isso foi real e concreto. E, portanto, eu não posso permitir cantar com leveza de abstração que as cadeias se quebraram. Porque sim, as cadeias se quebraram e pelo evangelho da sua graça, o amor nos alcançou e tudo isso é concreto e real e verdadeiro. Mas eu só dou real dimensão para isso quando eu penso: maldito estava no madeiro, porque eu menti de verdade, porque eu enganei de verdade, porque eu ofendi de verdade, porque eu me irei e ao me irar eu falei coisas que eu jamais deveria ter dito e tudo isso aconteceu na história e tomou lugar na história, mas tudo isso foi perdoado e por isso somos libertos. Então agora queremos viver uma nova vida. A cadeia foi quebrada, as cadeias se quebram.
Deus conquistou o império das trevas porque nós jamais seríamos capazes disso. E agora somos livres porque Ele nos libertou. E eu só quero dizer mais uma coisa. Livres para quê? Haja como gente livre. Cante isso como pessoa liberta. Cante isso como gente livre que não precisa mais voltar para o pecado porque nem sentido faz voltar para o pecado. E como gente que proclama e traz uma mensagem de libertação que pode libertar a gente que está sob o jugo de um pecado concreto, que sofre injustiças das mais variadas por causa de pecados concretos. Seja o pecado imposto por outros, concretamente, como no caso de Saul, seja o pecado que a gente comete e que o povo de Deus comete, como no caso de Judá levada no cativeiro. Tá certo? As cadeias se quebram por causa do Evangelho e isso é uma mensagem concreta que tomou lugar na história e há um terceiro dia, uma ressurreição, uma vitória sobre todo o pecado concreto, de uma ressurreição concreta de um Deus que ressurge num corpo concreto, vencendo o pecado e nos trazendo essa libertação. Tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu espero que depois disso você cante essa música com um poder e um ímpeto libertador que você nunca cantou antes, tá legal? Esse é o meu desejo para você, a minha oração por você. Ore por mim também, porque eu preciso demais. E se você quer ajudar esse canal, compartilhe esse vídeo com quem você conhece. Vai lá no WhatsApp, manda nos grupos aí, compartilha com quem você conhece, porque se te abençoou, pode abençoar outra pessoa também. Não deixa de dar uma conferida nos links aqui na descrição do meu curso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.